Ok. Gente, boa tarde para você que está começando a assistir essa transmissão ao vivo. Essa aqui é a estreia do programa Eurobaixada, é um programa formado por amigos que estão preocupados com a questão da pandemia do coronavírus. Esse praticamente vai ser o tema do nosso primeiro episódio, da nossa estreia. Então, antes de mais nada, eu só vou explicar brevemente o que é esse programa, o que ele representa, o que ele significa para nós. São um grupo de pessoas que não são profissionais de saúde, não são infectologistas, porém, são pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Então, elas nos propusemos a fazer esse debate, como outras pessoas estão fazendo, como outras pessoas estão tendo essa iniciativa, para trocar informações, para comentar coisas que a mídia não está fornecendo. Então, assim, a nossa preocupação é exatamente ter esse olhar particular de cada pessoa que está em seu devido território. Por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro, Isadora está falando de Portugal, Mariana da Inglaterra e Antônio está falando da Irlanda, mais precisamente de Dublin. Então, cada um de nós aqui vai fornecer um bate-papo um pouco descontraído, um pouco sério, sobre essas questões que estão envolvendo o coronavírus. Então, esse é o propósito do programa. Esperamos que a gente possa fazer aqui uma boa apresentação para vocês. Vocês podem também mandar suas perguntas, tá? Vocês que já fizeram a adesão da página do Eurobaixada no Facebook, a partir de agora você já pode mandar as suas perguntas, tudo bom? Eu vou pedir, então, por gentileza, que cada um de vocês se apresente, né? E sim, se vocês puderem também falar o que trouxeram vocês a esses lugares onde vocês estão. Estou aqui do meu ladinho, já começo com a Isadora, lá de Portugal. Por favor, ela se escondeu. Apresente-se, Isadora. Boa tarde para você ou boa noite. Eu morava na Irlanda, né? Eu morei 5 anos na Irlanda. Tinha visto de estudante, né, na Irlanda. Completei meu MBA, né, Master Degree in Business. E eu resolvi vir para Portugal porque meu pai veio para cá, né, primeiramente, com visto D7 de aposentado. E para mim, que não tenho passaporte europeu, eu vi que era uma chance de eu ter a residência europeia, né? Porque aqui eu teria condições de trabalhar a tempo integral, ou até mesmo de registrar uma atividade autônoma ou abrir uma pequena empresa. E devido a esses acordos, né, diplomáticos de Portugal, Brasil, que permite, né, tem essa abertura maior, né, para brasileiros virem para cá, eu decidi vir, né, e meu pai também, então eu acho que foi uma boa escolha. Ótimo. Mariana, presente, boa tarde aqui, boa noite aí para você, talvez. Aqui são 6 horas. Então, eu vim para a Inglaterra para estudar inglês, para melhorar meu inglês, e eu só ia ficar pouco tempo, uns 6 meses, mas mudanças de planos no meio do caminho me fizeram ficar mais tempo estudando inglês e fazer da Inglaterra meu novo país. Né, eu me casei, agora fiquei por aqui. Então, acho que é isso. Já conseguiu o seu green card, né? Eles chamam de green card aí também? Não, é um visto de esposa, trabalhoso, mas consegui meu visto. Bacana, é isso que importa. Antônio Proença, diretamente de Dublin, apresente-se, por gentileza. Estamos sem áudio. Tá sem áudio. Opa, desculpa, agora gente. Sim. Primeiro, queria mandar um abraço aí para todo mundo aí do Brasil, de Portugal, da Inglaterra, meus amigos aí que estão entrando aí no live também. Queria que todos participassem. Isso aqui é um espaço aberto para todo mundo, né? Para todos participarem. Então, vamos lá. Eu estou aqui na Irlanda já tem mais de 10 anos, já parei de fazer as contas, já tem muito tempo. Eu sou casado com uma irlandesa, né? Esse é o motivo de eu ter vindo para cá. E o que mais que eu posso falar? Trabalho com informática, com uma rede social, uma mídia, né, bem conhecida. E
Bom, sou curioso com história, com política, etc. E agora, com essa questão da pandemia, eu passei a correr mais atrás de informação, estudar, mas, ao mesmo tempo, filtrar o máximo de informação possível para não me deixar ser consumido por elas. Então, eu tento observar o que está acontecendo aqui no meu dia a dia, mas também colhendo aquilo que eu faço, tipo um cherry picking, né? Eu vou buscando as fontes que eu quero buscar, em vez de deixar ser inundado por informações. É isso. Perfeito, ótimo. Então, a primeira pergunta aqui dessa nossa roda de conversas, eu queria perguntar para vocês como é que as suas rotinas estão diretamente sendo afetadas com a questão da pandemia do coronavírus. Então, começamos com a Isadora de novo. Vamos lá. Olha, para mim, né, no geral, não tanto, porque eu já trabalho de casa, né? Uhum. E é aposentado e tal. O que realmente afeta mais é no fato, assim, da gente programar mais, né, saídas quando a gente precisa fazer compras. Então, antigamente, a gente, tá faltando tal coisa. Aí, ali na esquina, comprava e voltava. Agora, não. Agora, a gente faz uma vez por semana, né, uma compra, que a gente mora na parte central, a gente vai ali e volta, mas para não ter que ficar saindo de picadinho, né, de casa. Então, uma vez por semana, a gente planeja, faz uma lista do que está faltando e faz uma compra maior, né? E a segunda são as medidas de proteção, né, que antes não tinha, né, nada disso, usar máscara, luva, sabonete, álcool gel. O carrinho de compra a gente está deixando do lado de fora do apartamento para não trazer para dentro. O sapato, a gente tem um sapato que a gente deixa na porta também do apartamento, que é só para ir para a rua. Então, quando a gente chega, tira o sapato e põe o chinelo. E quando chega, a gente lava tudo que vem do supermercado. E aquelas embalagens que não são, assim, por exemplo, você compra um pacote de biscoito que vem no papel, não dá para lavar. A gente passa um álcool gel, um pano, para desinfetar. Uhum. Então, assim, é um cuidado maior, redobrado com essa questão da higiene, né? E roupa, tira roupa para lavar, né? Lava bem as mãos, o rosto. Perfeito. É mais isso. Agora, para mim, por eu já trabalhar de casa, então não teve tanto impacto nesse sentido, né? Bacana. E para você, Mariana, foi fácil essa adaptação de sair do local de trabalho e começar a fazer o home office? Você percebeu, tá conseguindo administrar isso bem na tua vida? Eu? Mariana? Sim, Mariana, você. Tá. Então, eu trabalhava de voluntária, como se fosse num brechó, bazar, né? E o Daniel, que é o meu marido, trabalhava lá no centrão mesmo de Londres, porque eu não moro lá naquela meiuca. Então, quando as medidas aqui foram um pouco mais lentas, o Dan continuou pegando o metrô até o centro de Londres, quando o mundo já tinha explodido. Tudo, onde eu trabalhava fechou. Eles falaram, não vamos botar os voluntários em risco. Eu passei a fazer todos os meus cursos de inglês online, né, aulas via Skype, e, enfim, a gente vai... Como aqui na Inglaterra as casas não têm big geladeiras, né, geladeiras muito grandes. Nossa geladeira na nossa casa é como se fosse um frigobar, ela é bem pequena. Então, eu vou muito ao mercado. A gente acaba precisando ir sempre para comprar alimentos, porque a gente não tem como estocar, o freezer é muito miúdo, não tem como a gente colocar as coisas, congelar, por exemplo, aqui, como tradicional inglês, o Daniel come muito pão, e pão é uma coisa que mofa muito rápido. Então, eu estou sempre tendo que ir ao mercado, pão e batata, né, como todo inglês, eu sempre tenho que ir muito ao mercado para poder comprar pão, eu e ele, a gente reveza. Aqui, tem filas, né, a gente entra, tem todo um esquema para entrar no mercado, a gente tem um mercado popular que vende frutas mais frescas, que sejam de pequenos agricultores. Então, a gente consegue comprar as coisas bem frescas, mas tudo que é muito fresco estraga muito rápido. Então, a gente se expõe bastante indo ao mercado, enfim. O trabalho dele
desde que começou e tudo, o lockdown aconteceu aqui, principalmente em Londres, já botou todos os funcionários em casa. Então, ele continua trabalhando no horário normal, de 9 às 6, de 9 às 5, todos os dias. Eu continuo fazendo aulas, mas o meu trabalho voluntário, infelizmente, teve que parar, apesar de eles estarem sempre ligando, perguntando se a gente está a salvo e tudo mais. Enfim, a nossa rotina... O que mudou mesmo foi mais a dele, né? Do Daniel, que agora trabalha totalmente remoto, totalmente de casa. Sim, sim. Enfim. Bacana. E a gente volta a desenvolver esse assunto daqui a pouquinho. Antônio, e aí, como é que você está se adaptando aí aos novos tempos de home office? Vale frisar que a sensação é como se fosse de um cenário de guerra. Então, o que aconteceu, indo para o dia 12 de março, para ser mais específico, foi o toque de recolher lá dos funcionários da empresa para a qual eu trabalho, e a gente teve que empacotar todos os computadores e sair do prédio. Eu fui o último, literalmente, a sair do prédio. E a sensação era como se eu estivesse na Segunda Guerra Mundial e, sei lá, de repente, na Inglaterra, sei lá, a Alemanha vai atacar amanhã. Cuidado, gente. Foi uma sensação assim. Não estou brincando, não. Até porque, como um amigo meu comentou comigo, mas guerra contra quem? Ele estava debochando na época, né? Porque ele não estava vendo o tamanho da crise naquela época de março. Eu falei, porra, isso é uma guerra contra uma pandemia. Isto é óbvio que é uma guerra. Então, a gente trouxe os computadores para casa e a minha rotina, obviamente, foi alterada. Nos primeiros dias foi muito difícil se adaptar ao trabalho em casa, mas com o tempo a gente vai acertando ali e tal, e se adaptando, né? E aí, mudou um pouco a tela aí, mas voltou. Então, aí, tá, desde o dia 12 de março eu estou trabalhando de casa e a gente tem contado as semanas, é muito engraçado isso, estranho também, mas E aí, o que mais que eu posso falar? Em relação a rotinas, tem muita coisa parecida com o que a Isa falou e que eu anotei aqui, e com o que a Mari falou também. A gente tem uma geladeira pequena, é uma coisa comum aqui na Irlanda, então a gente tem que estar indo no mercado o tempo todo, que é uma coisa que me incomoda muito, porque os mercados estão sempre cheios, tem fila. Teve aquela mesma coisa dos idiotas que você vê no Brasil, que você vê nos Estados Unidos, que você vê a mesma coisa aconteceu aqui. Acabaram os papéis higiênicos no primeiro dia. Foi aquela mesma coisa, igualzinho. Tocaram para um mês assim, de papel higiênico, né? As únicas coisas diferentes é que aí a gente pode abordar ao longo da conversa aqui, é que aqui as pessoas não precisaram de muito controle, de muita coisa. Cada um sabe o seu papel na sociedade, cada um sabe a importância de ser cidadão nessas horas. Então, a gente fez o que a gente pôde, sem precisar o governo mandar ficar em casa. A gente já sabia que a gente tinha que fazer isso, não questionamos nada. Então, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu posso falar, mas a gente pode desenvolver aí ao longo da conversa. Então, você tocou num ponto importante, Antônio, porque assim, a dimensão de como as populações estão tendo em relação às medidas governamentais, o que cada governo está fazendo em relação a conduzir da melhor maneira possível essa pandemia. Aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né, a gente vive com essa polarização. Tem pessoas que concordam com o governo, que tem que realmente abrir tudo, voltar à economia, porque tem gente que está perdendo, né, os seus lucros, deixando de faturar, porque está todo mundo em casa. E tem uma outra parcela que realmente concorda com o isolamento social, que precisa preservar a vida, que o importante é a gente tentar ver a dimensão da crise sanitária e como isso afeta a população local. Então, a gente vive esse quebra de braço político. Como é que, nas regiões onde vocês estão, como é que a população reagiu? Que medidas foram consideradas, digamos assim, aceitas de pronto, ou se teve algum tipo de polêmica? Começa agora com a Isadora. O que Portugal
como Portugal vivenciou essas medidas governamentais, Isadora? Olha, foram diversas medidas, né, que foram tomadas. Agora, independentemente dessas medidas oficiais, né, do governo, a população já estava se preparando. Então, já teve... Eu, inclusive, já, por trabalhar de casa, já comecei a sair menos à rua, a usar máscara. Então, já dava-se para ver que alguns estabelecimentos já estavam fechando antes mesmo da declaração do estado de emergência, né? Até porque teve pessoas, né, grupos, né, de trabalhadores de diversos setores que clamaram por isso, para ser rápido, né, essa contingência, né, de movimento, porque aqui Portugal é um país muito sindicalizado, né? Interessante. Tem muito... esses trabalhadores, eles não queriam trabalhar, independentemente, antes do governo declarar qualquer coisa, eles já falaram, nós não vamos nos arriscar, né, a nossa saúde, e, enfim, né, então já foi essa pressão também popular para que o governo tomasse uma atitude, né, com relação a isso, né, e paralelamente a todas as medidas, né, que teve vários processos, teve o estado de alerta, depois veio o estado de emergência, teve diversas medidas econômicas, né, de apoio às empresas, aos trabalhadores independentes, às famílias que vão ter que ficar com as crianças em casa, porque também foi declarado o fechamento das instituições de ensino, para fazer ensino à distância, tudo isso foi criado uma série de medidas, né, econômicas, pacotes, enfim, para apoiar, né, tudo isso, para que as empresas não demitissem, para que os salários fossem mantidos, para aquelas pessoas que estão afastadas e não têm como executar um trabalho remoto, né, também, quem está fazendo trabalho remoto está, obviamente, ganhando o salário integral, né? Agora, Isadora, aqui no Brasil teve a questão do auxílio emergencial que o governo ele distribuiu, principalmente para as classes mais pobres. Aí, em Portugal, teve alguma coisa parecida com isso? Com o auxílio emergencial? Não, é isso que eu estou te falando. Esse auxílio não é um valor X, como exorbitante e tal. De acordo com a sua renda. Então, o que foi feito? Ele abriu linhas de crédito para as empresas, os empregadores, para não demitirem, né, os seus empregados, e também para trabalhadores independentes, né, e, além disso, a parte de auxílio a desempregado, para as pessoas desempregadas, aqui já existe, né, e é uma social-democracia, né, então, já existia isso, independentemente do Covid ou não. Essas pessoas, elas têm o valor que o governo já dá para ela, que deve ser em torno do salário mínimo, né, daqui de Portugal e tudo mais. Então, elas já recebem esse auxílio, as pessoas desempregadas, independentemente do Covid-19 tá aí ou não, né. O que teve foi, o que eles fizeram agora foi o seguinte, deles, por exemplo, uma empresa que teve um X de redução no rendimento, ela envia por um canal, né, online, tem um site, né, ela se cadastra, ela envia os papéis, né, comprovando que teve essa queda de rendimento, ou porque ela está fechada, ou porque teve uma redução, né, dos negócios, e ela se cadastra. Então, aquela redução, ela recebe uma linha de crédito que corresponde àquele valor, àquela redução, entende? Então, ela repassa isso depois para os salários, né, das pessoas que trabalham para ela, e esses trabalhadores estão recebendo 70%, em média, do valor que eles normalmente recebem, entendeu? Do salário que eles recebem. Outra coisa, foi cancelado também pagamentos da Previdência, né, Social, tanto por parte das empresas como dos trabalhadores.
foi cancelado, foi dado vários tipos de moratórias de crédito. Então, se você estava pagando algum empréstimo, seja de habitação, qualquer coisa, foi cancelado, foi tudo postergado para daqui 3, 4 meses, né? Uhum. Teve foi um conjunto, assim, eu estava pesquisando, assim, um conjunto de medidas, assim, enorme para juntos, né, enfrentarem esse problema, né, e para ser possível a questão do isolamento, porque sem isso não seria possível. Se o governo não entrasse com essas medidas, com certeza a gente também teria grupos contrários, porque as pessoas ficam desesperadas, né, porque não tem dinheiro, Então, nesse porque caso... quando tem a falta de assistência do governo, esses grupos costumam se revoltar, costumam até, de uma certa forma, criar um outro tipo de animosidade política com o governo, né? É bem complicado isso. Mariana, aí na Inglaterra, como é que você observou aí as medidas governamentais e como que a população local aí reagiu? Então, eu acho que vocês sabem, a Inglaterra demorou muito a entrar no isolamento. Demorou, assim, mais do que o normal. E por isso, então, as coisas continuaram funcionando durante muito tempo normais. Assim, o trabalho do meu marido vetou antes do isolamento. Falou, eu não quero mais, porque estão surgindo muitos focos aqui na área, então a gente não quer arriscar a empresa. Apesar de não ter nenhum caso confirmado, eles já antes suspenderam, mas... Atrasou quantos dias, mais ou menos? Você tem ideia disso? O quê? A decisão do governo em adotar o isolamento social atrasou quantos dias, mais ou menos? Você tem ideia? Eu não tenho essa informação, mas posso procurar e te dizer depois. E tem uma questão que, assim, está acontecendo nessa questão do isolamento, desculpa, voltando. Depois que entrou, teve uma dificuldade das pessoas entenderem. A gente passou pelo mesmo das pessoas irem para o mercado, comprarem um monte de papel higiênico, comprarem um monte de coisas, mas as temperaturas aqui estão começando a subir e as pessoas estão indo para os parques, estão indo tomar banho de sol, e, enfim, demorou um pouco para essas questões acontecerem. O governo aqui também está ajudando com 80% de quem ganha até 2.500 libras, 80% do salário. A gente continua aqui, a maioria das pessoas que está fazendo trabalho de casa recebe o salário integral, como acontece com a Isadora, mas aqui na Inglaterra, a maioria das pessoas trabalha por hora. Então, muita gente se não trabalha, não recebe, porque se não tem horas para fazer. Então, assim, eu tenho amigos que trabalham em restaurantes que estavam um pouco desesperados, porque os restaurantes fecharam, aqui os pubs fecharam, escolas, depois da Irlanda, por exemplo. A gente só foi tomar uma atitude depois da Irlanda. Então, assim, para saber mais ou menos a data, só se o Antônio souber quando fechou na Irlanda, a gente fechou depois. As crianças continuavam indo para a escola normal, as mães pediam para as crianças, para o governo fechar, e aqui a vida siga um pouco normal, além do esperado. Tem essa medida do governo estar ajudando com 80% os trabalhadores. Certo. Teve uma nova medida que eu li, que o sistema de saúde agora está de graça para quem precisar, né? Quem não é inglês, quem não é registrado, pode usar o sistema devido ao que está acontecendo. Então, teve algumas mudanças. Acho que foi isso que você perguntou. Agora, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão dos parques, antes de eu passar para o Antônio, porque aqui no Brasil as praias estão interditadas, né? As praias estão sofrendo muita vigilância por parte das autoridades policiais. Você percebe, por exemplo, isso aí em Londres, o que está acontecendo? Então, na teoria, eles pediram para todo mundo que ficasse em casa. Quando botaram o lockdown, falaram que a polícia estaria na rua e estaria querendo saber informação de onde você está indo, porque você está na rua. A verdade é que onde eu moro, aqui no meu bairro, eu nunca vi um policial, nem antes nem agora. E as pessoas, em frente à minha casa, tem uma pracinha, as pessoas estão na pracinha, o parque, tem gente fazendo piquenique. Assim, não está tendo, pelo menos aqui, eu soube de algumas outras amigas que moram em outras partes de Londres que também não viram nenhum policial. Acredito que seja mais no centrão lá do centrão mesmo de Londres, talvez tenha policiamento lá, porque aqui eu não vi, apesar de ser proibido. Tanto que o primeiro-ministro falou que se a gente
não obedecesse, ele ia fechar todos os supermercados, como se fosse uma ameaça, sabe? Se vocês não obedecerem, eu vou fechar o mercado também. Porque a única saída é mercado e atividade física, e as pessoas não estão respeitando. Na teoria, você pode fazer um exercício físico uma vez por dia e voltar, e ir ao mercado. Mas acontece que as pessoas não estão respeitando, as pessoas sentam na praça. Outro dia eu fui ao parque, tinha gente de biquíni, assim, então não só. É complicado, né? Antônio, e a sua análise aí de Dublin? Então, em relação a medidas do governo, essa pergunta, né, agora, eu acho, o governo tomou medidas drásticas desde o começo não titubeou, foi uma coisa muito rápida, assim, e já lançou um pacote de emergência para as pessoas que estão perdendo emprego, ou pessoas que estão sem trabalhar. Por exemplo, a minha esposa, existe um pacote de emergência que o governo está dando para essas pessoas, que é o valor de 350 euros por semana. Ou seja, é um valor aproximadamente perto do salário mínimo daqui da Irlanda, que é um dos mais altos da Europa. Vale lembrar, Fábio, meu amigo Fábio, vale lembrar uma coisa: a Irlanda é um país de governo liberal, de direita, que, bom, aí no Brasil é usado como exemplo várias vezes por grupos de libertários, aquela coisa que se diz libertária, né? Mas é uma coisa, uma cópia lá dos Estados Unidos, é a coisa mais antilibertária que existe, né? A favor da tirania do poder privado, etc. Enfim, essas pessoas adoram usar a Irlanda como exemplo de algo liberal, né? Da utopia deles, né? A Irlanda tem um governo agora que lançou um pacote de emergência para ajudar as pessoas que estão desempregadas, mas não só isso, as pessoas também que estão trabalhando de casa também vão ter na receita desconto na eletricidade de 3 euros por dia, se eu não me engano, vão ter outros tipos de abatimento também. Enfim, existe uma série de medidas para proteger não só quem está sem emprego no momento, como as pessoas também que estão empregadas. Além do ponto aí, agora indo para o ponto social, da vida social, as ruas estão cheias, sim, como a Mari falou, mas as pessoas ainda mantêm uma certa distância social. Eu moro numa vila que tem poucas pessoas. A Irlanda talvez tenha uma vantagem em relação a outros países, porque a população daqui é de quase 5 milhões, é muito pouca gente. O país inteiro tem quase 5 milhões. Então, tem uma certa vantagem aí. Mas, mesmo assim, tem o papel da cidadania, que as pessoas fazem os seus papéis. Então, você vê a distância social na rua, você vê nos mercados. O mercado está muito cheio, que é uma coisa que me incomoda muito, mas existe. Agora, a questão das máscaras, eu não sei se a gente vai falar agora sobre isso, ou fala depois, mas eu não tenho visto tantas pessoas usando máscara nas ruas, até por uma questão simples. O governo não pediu para as pessoas usarem máscaras, então as pessoas estão fazendo... Faz todo o diferencial nesse caso, né? Exato. As pessoas pediram aqui. Aqui não pediram também. As pessoas fazem o que o governo pede, mas também usando o próprio senso crítico, o próprio questionamento, entendendo que a gente está numa situação que a gente tem que fazer isso e está tudo certo. A gente não tem que ficar questionando. Então, bom, exatamente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta inteira. Não, a gente vai retomar assim, alguns pontos para a gente esclarecer melhor, tá? Antes de eu passar para a próxima pergunta, já temos aqui 15 pessoas. Você que está participando ao vivo aí com a gente, você pode mandar sua pergunta, tá? Para os nossos debatedores. Olha aqui, ó. Desculpa te interromper, Fábio. Tem uma pessoa aqui falando, a Roberta, dizendo que são 7,5 milhões, incluindo a Irlanda do Norte. Obrigado. Bom, eu falei da República da Irlanda, porque... Eu não entendi, mas são 7,5 milhões de quê? Desculpa, eu realmente não entendi esse comentário dela. A população.
Ah, da população. Tá. Mas eu estou contando só a República da Irlanda, porque eu estou falando só de República da Irlanda, porque a Irlanda do Norte, nesse momento, não importa, porque eles fazem parte ainda do Reino Unido. Né? Reino Unido. Exato. Bom, aqui no Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma situação particularmente muito preocupante, porque eu não sei se vocês souberam pelo noticiário, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, ele simplesmente ignorou por cerca de 15 dias as medidas adotadas de isolamento social e também o fechamento do comércio, o que faz com que Duque de Caxias agora seja um ponto de eclosão da pandemia, e por causa dessa falta de gestão política dele, agora Duque de Caxias se transformou numa espécie de trampolim do contágio. Então, agora, por exemplo, 4 cidades da Baixada Fluminense estão entre as maiores, que contêm os maiores índices de contágio, de óbitos, e a gente também não tem muita ideia do que essa falta de gestão que o prefeito consolidou, digamos assim, agora vai repercutir. Porque Duque de Caxias é o segundo município mais populoso da Baixada Fluminense. Os meios de transporte, eles não sofreram aquele processo de vigilância que deveria ter sido feito pelo governo do estado. A massa trabalhadora sai da Baixada Fluminense, vai para o centro do Rio, e lá trabalha e volta. Não houve esse controle, então a gente já está muito preocupado em relação a isso, porque parece que aí já vem aí uma robustez das estatísticas envolvendo a pandemia de coronavírus, e estamos assim, muito preocupados. Mariana, quer comentar alguma coisa? Fala, Mariana. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho uma irmã que mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense também, né? E ela me comentou que por conta das mudanças no Rio de Janeiro, ela precisa, para chegar no trabalho dela, ela trabalha em um supermercado, ela precisa pegar muito mais conduções do que ela precisava antes. Acho que é uma questão de assim, olha, ela se expõe muito mais, porque antes ela tinha um ônibus direto de Nova Iguaçu para o trabalho, e agora ela precisa trocar, pegar tipos diferentes de conduções para chegar no destino dela, o que acaba que, em vez de tentar reduzir o contágio, acaba que ela, se ela é uma contaminada, olha quantas outras condições ela pega, olha quantas mais pessoas ela acaba contaminando por conta dessas medidas meio estranhas aí do Rio. Esquizofrênicas, né? Ela me contou, assim. Exato. Agora eu vou fazer um comentário, e desse comentário eu já vou fazer uma pergunta e lançar para vocês, que é o seguinte: está se falando muito de pico, né? O período de pico, né? Mês passado, o período de pico ia compreender um determinados dias da semana, passou para abril, parece que em maio vai ter um outro tipo de pico, enfim. Então, isso já causa uma certa animosidade. O que vocês, aí nos seus países, têm para relatar sobre essa divergência dos chamados períodos de pico? O que isso, de repente, pode estar mexendo aí na subjetividade das pessoas? Vamos começar com a Isadora. O que você pode dizer sobre isso aí, Isadora? Bom, olha só, Fábio, aqui em Portugal, Portugal foi um dos países que agiram mais rápidos aqui na União Europeia, com medidas drásticas, decretaram estado de alerta, depois vieram com um estado de emergência, inclusive as pessoas que não cumprem, elas são passíveis de ser presas, de serem presas, então tem sim casos de pessoas sendo presas, enfim. Aqui foi bem organizada a coisa e continua bem sob controle, né? A curva está agora se estabilizando, porém ela ainda não está quieta, mas ela está estável. Então, a previsão seria de finalizar esse estado de emergência na semana que vem, porém, já teve o presidente da Associação dos Médicos de Terapia Intensiva de Portugal, alguma coisa assim é o nome da associação, já fizeram uma declaração pedindo para prorrogar por mais 15 dias, porque ainda não é o momento, então já existe uma discussão de várias pessoas, inclusive eu acredito que a própria ministra da Saúde daqui de Portugal também já tenha dado alguma declaração a respeito de que ainda não é o momento, né, e estão discutindo isso, né, eu acredito que eles não, vão prorrogar por mais 15,
para ver, né, se começa de fato a reduzir e depois se eles começam a liberar algumas coisas assim, devagar, entende? Para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ainda no momento, apesar de não estar com a curva em ascensão, tá mais estabilizada, mas como não tem queda, então se relaxar agora, volta a subir, né? Então, Exato. fazer, né? E aí, Mariana, quantos picos já foram determinados aí pelo governo? O quanto mais de ansiedade o povo vai ter que ficar aguardando em relação a essa como é que faz? Essa especulação sobre os picos. Como é que vai ser? Então, Fábio, eu acho que assim, pelo que eu estou acompanhando, pelo que eu leio, pelo que eu escuto, todas as informações aqui, as informações são muito complicadas, porque a gente também tem um time que está falando, não vamos abrir, e tem um time que está mostrando, olha quantos mortos, 20 mil mortos, só da última vez. Então, assim, tem a gente está tendo muitos embates. Eu não posso te responder assim, a gente está no pico, a gente não está. Porque eu não entendo se a gente está ou não está, porque cada hora a gente tem uma informação. Deveriam ter essa mas nem o governo. Hoje mesmo eu estava lendo o Partido Conservador, né, que aqui na Inglaterra a gente também tem um super conservador como primeiro-ministro, e ele teve coronavírus, ele se afastou, né? Sim. Então, tá uma questão, porque tem uma pressão dos conservadores para começar a afrouxar. Inclusive, hoje eu estava lendo sobre como eles pretendem voltar às escolas já. E, ao mesmo tempo que a gente tem uma notícia de quantos mil mortos, quantos mil contaminados, entendeu? A gente tem uma galera falando, vamos abrir, tem uma galera falando, não, se a gente abrir agora, o parlamento está muito dividido. A gente vai confundir mais a cabeça da população. Essa questão que o Antônio comentou, aqui máscara, o governo não falou para usar máscara. Eu comentei com ele, falei, vamos comprar máscara? Ele falou, mas o governo não mandou a gente usar máscara, por que a gente tem que usar? Eu falei, mas você não acha assim? Ele falou, não, sem alarme. O governo não mandou a gente se alarmar, a gente não precisa se alarmar. Tem uma questão de seguir. Ao mesmo tempo que o Boris queria que tivesse a contaminação de rebanho, acho que a própria Inglaterra se trata um pouco como rebanho, sabe? Vamos seguir. O líder falou isso, eu não concordo, eu não voto nele, mas vamos seguir essa questão do rebanho. Então, por isso, assim, o que eu li, dia 8 de abril, se não me engano, no começo do mês, né, era que o prefeito de Londres falou que não tem a menor possibilidade de afrouxar e que o pico está lá no alto. Eu queria dar uma informação, que eu acho que o pico está bem no alto, porque quando a gente estava falando com a imigração sobre o meu visto, né, de pegar, eles já falaram, olha, fica tranquila que ela não vai ter nenhum problema, porque a gente vai prorrogar muito mais tempo todos os vistos. Então, a gente já tem uma ideia de que o negócio não está muito fácil. Antes era até 31 de maio. Agora já falaram assim, no mínimo final de junho, e também o salário das pessoas de 80%, que só ia agora até maio, o governo já falou que vai pagar junho também. Então, acho que dá para a gente ter uma ideia que o negócio está muito bom. Não, eu estou insistindo um pouco nessa questão dos picos, das datas, porque assim, isso mexe com a nossa subjetividade, isso traz um monte de especulações sobre as medidas governamentais, isso traz um monte de especulação sobre como o comércio vai reagir em relação a isso. Então, quando você vai protelando e colocando novas datas, e isso vai criando, de repente, na população, talvez uma quase sensação de que a gente vai ficar no meio dessa expectativa até quando? Quando que a gente vai ficar, né, um pouco à mercê disso, né? E eu queria, baseado nisso, que o Antônio comentasse, se essa questão das chamadas mudanças de pico, de novas datas, como é que isso está repercutindo aí onde você mora, aí na Irlanda? Aqui na Irlanda, acho que está rolando um ruído. Tem um ruidinho. Aqui na Irlanda, o prazo já foi adiado, se eu não me engano, 2 vezes. Eu estou até mal de matemática, desculpa aí. Mas imagina. Eu acho que já foi adiado 2 vezes, e até agora está indo até meados de maio, metade de maio. Se eu não me engano, alguém pode me corrigir aí nos comentários, por favor. Mas até meados de maio, metade de maio, acho que a gente está indo nesse mesmo ritmo, tudo fechado. Ao contrário do que disse a Mari aí, aqui não está havendo. Eu agradeço se vocês puderem mutar aí o canal de vocês. O que acontece é o seguinte:
aqui na Irlanda, as pessoas não estão fazendo esforços para relaxar o isolamento, não está tendo, até onde eu saiba. Pode ter que ter uma outra célula aqui ou ali tentando afrouxar alguma coisa, sempre tem os estúpidos, né? Em qualquer parte do mundo, acho que é uma coisa universal, mas não, tá todo mundo, a maioria está fazendo, está catando as coisas direitinho e tal, e estamos indo até meados de maio. Eu queria fazer... Rapidinho, Antônio, desculpa te interromper, já te interrompendo. A Fernanda Otero diz que foi adiado uma vez e vai estar o dia 5 de maio. E a Roberta, a Ernie também está falando aqui, oficialmente vai até o dia 5 de maio. Obrigado, gente. É isso aí mesmo. Mandar um abraço. Roberta, minha amiga. Mandar um abraço aí para a Fernanda. Então, acontece isso. Vamos até 5 de maio, mas obviamente que vai ser prorrogado. A gente sabe que 5 de maio já está ali na beira da esquina, então deve ir até final de maio, se bobear junho, não sei. Também não quero pensar nisso, não quero pensar no futuro, porque, como você falou aí, a palavra certa é especulação, a gente está aqui especulando. Então, o que a gente está fazendo é a nossa parte. E ninguém está questionando, tem que afrouxar, não sei o quê. Sobre os picos, os números, segundo uma amiga minha que é enfermeira, estão menores do que eles esperavam. Os números de Covid e tal está menor do que eles esperavam nos hospitais. Queria falar mais uma coisa sobre esse assunto de hospital. Por favor, pode falar. Ela trabalha no Mater Hospital, que é um hospital público, um dos principais hospitais daqui da Irlanda, e eles dedicaram um espaço inteiramente para o Covid. Montaram um hospital, tendas, né, hospital de campanha. O Exército montou lá na beira do rio principal aqui de Dublin, o Liffey, e estão fazendo... Já tinha tudo isso antes do Covid chegar aqui. O Hospital Mater só dedicado para o Covid, e aí pegaram o private, né, que é o hospital privado, e deixaram os outros pacientes lá. Então, o público está só para Covid, e eles estão pegando médicos e de outras áreas, estão botando lá também para dar reforço. A rotina dessa minha amiga, que é enfermeira, não tem mudado muito, ela sempre foi super ocupada, super atarefada, então isso não mudou, ela continua super atarefada, só que está lidando só com casos de Covid. E o que mais que eu ia falar sobre isso? Fiz umas notas aqui. Não, sobre a questão do rebanho que a Mari tocou aí, lá na Inglaterra, a Irlanda ela tem uma coisa parecida com a Inglaterra também. Aquela questão da autoridade e tal, leis estúpidas. Por exemplo, você não pode beber na rua aqui. Você pode encher a cara no pub, dentro do bar e tal, mas na rua você não pode. Legalmente falando, você é proibido de tomar uma cerveja na rua. Porém, irlandeses, acredito que os ingleses também façam a mesma coisa, tomam cerveja dentro de um copo disfarçado, dentro de uma garrafa de Lucozade, sei lá. Copo de Starbucks. Tentam relaxar a lei de qualquer forma, tentam dar uma ludibriada ali, tal, passar por cima sem problema nenhum. Então, essa questão, eu meio que discordo aí da Mari, porque eu não acho que eles aceitam tudo que o governo fala. Uhum. Eles aceitam pelo no mútuo. Mas existe um bom senso, graças a Deus, existe um consenso aqui que a gente tem que fazer a nossa parte. Está todo mundo fazendo. Uhum. Aqui no Brasil... você quer fazer uma réplica para o... 3 minutos de réplica. Brincadeira. 3 minutinhos. A questão de que eu acho que eles seguem muito o governo que o Antônio comentou, é porque, assim, ao mesmo tempo que eles estão desobedecendo a quarentena, eles também não estão usando máscaras porque o governo não mandou. Então, assim, tem uma questão de que quando me convém, eu obedeço. Eu só queria falar uma coisa. Eu não acredito nesse determinismo assim, tipo, de que, porque o governo não mandou. Eu falei isso antes. Na verdade, as pessoas têm a ideia que elas não vão comprar máscaras porque elas não precisam.
porque elas não precisam, porque os profissionais de saúde precisam mais do que elas, os pacientes precisam mais do que elas. Então é uma coisa meio inconsciente de pensar assim, não, eu não preciso, eu não vou acabar com o estoque, eu vou deixar para quem precisa. É mais ou menos essa minha opinião em relação a isso. Você pode fazer a máscara. Rapidinho, galera. A Laís Carvalho, ela comentou aqui que em São Paulo ela está se programando para voltarem às aulas com o sistema de rodízio de alunos e todos usando máscara. Isso aí é um pouco complicado, porque se os adultos são tão irresponsáveis no próprio cuidado de se usar máscara ou não, ainda mais crianças dentro de uma sala de aula, acho que isso é uma questão que deveria ser melhor repensada pelo governo. E falando em governo, eu vou fazer um comentário e vou lançar uma pergunta para vocês, que é o seguinte: aqui no Brasil, especificamente em algumas cidades, né? No Rio de Janeiro, eu tenho percebido pouco. Isso acontece muito mais em São Paulo, talvez lá por Belo Horizonte, enfim. Carreatas, né? Carreatas apoiando a volta do comércio, são carreatas promovidas por empresários, né? Ou seja, empresários bolsonaristas. Então, de uma certa forma, a gente vê aí o apoio da elite econômica brasileira em relação à reabertura do comércio. E isso acaba refletindo, na verdade, sobre a própria postura do presidente Jair Bolsonaro, né? E eu tenho reparado que o comportamento dele está reverberando por todo mundo. Então, a mídia americana nem tanto, mas a mídia europeia, principalmente, tem feito uma série de comentários sobre a conduta do presidente, ou sobre esse desgoverno, como ele se comporta numa posição prepotente e arrogante de ir cumprimentando as pessoas. Então, isso tem produzido uma série de comentários em relação a esse comportamento exótico e irresponsável do Jair Bolsonaro. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, se vocês puderem responder sobre isso. Como é que a mídia aí dos seus países estão tratando essa postura do governo brasileiro em relação à pandemia, principalmente nas atitudes pessoais do presidente em relação à pandemia? Começo com a Isadora, por gentileza. Olha só, Fábio, eu não lembro agora de cabeça, tá? Nenhum nome de jornal daqui de Portugal, porém fala-se muito do Brasil aqui. Mas no momento eu não me lembro nada mencionando Bolsonaro, porém eu me lembro de diversos outros sites em inglês, da Inglaterra, da Irlanda, dos Estados Unidos, falando do Bolsonaro, né, com relação à pandemia, né, da catástrofe que está acontecendo no Brasil. Agora, aqui em Portugal também tem muito, até porque aqui Portugal é um país, assim, muito socialista, né, tem uma mentalidade, no geral, política, de raízes, assim, de valores mais socialistas, né, então, dito que deve estar tendo muita crítica, porque sempre sai o Bolsonaro, as coisas absurdas que ele fala, sempre sai, mas aqui eu não estou acompanhando muito nesse sentido, porque eu não tenho assistido televisão no momento, não tenho, infelizmente, nessa questão em específica, né, de como que estão falando do Bolsonaro aqui, né. Agora, diferentemente disso, aqui em Portugal, criaram-se portais só para Covid, para todas as informações daqui de Portugal, de tudo que você imaginar, de leis, de benefícios, todo tipo de informação, onde você deve ligar, tudo, estatísticas. Tem dois portais oficiais na internet que você tem todo o protocolo, todas as normas que você deve seguir, que está lá. O Antônio comentou na questão das máscaras, né? Aqui em Portugal, de início, eles não falaram muito por causa dessa questão, de repente, de faltar para os agentes de saúde. Porém, Portugal agiu muito rápido. Então, eles já fizeram pedidos, logo no início, né, de equipamentos de proteção, né, assim, aos milhares, assim, milhões mesmo, assim, para cá. E quando chegou, eles já falaram, de bom senso usar máscara. Mas logo no início eu já via pessoas, assim, na rua usando. E também, não necessariamente você precisa comprar uma máscara, você também pode fazer uma máscara, existem vários tutoriais na internet que ensinam-se como máscara. Uhum.
enfim, né? E aqui eu tô vendo bastante gente usar, né, nesse sentido. E desde o começo houve muita coesão aqui dentro da parte política, de apoio, mesmo os outros partidos de oposição aqui, não vi nada assim de contra, entendeu? Uhum. Nesse sentido, assim, de brigar, de causar. Mesmo quando se fala, por exemplo, de alguns tratamentos que sim são usados para alguns casos específicos de pacientes que podem ser usados, o caso da cloroquina, tem também um novo agora, que é a questão do anticoagulante, que não são todos os pacientes que podem receber esse tipo de medicação. Mesmo assim, eles falam com muita cautela, né? E Aham. fala na televisão, eles sempre convidam um médico para falar, né? Não é uma pessoa que fala, olha, já tem a cura, vai lá e compra. É só você ir lá na farmácia e comprar o remédio, igual o presidente do Brasil fez, né? Ó, sobre essa pergunta, rapidinho, desculpa te interromper, já te interrompendo, que já tem alguns internautas já querendo interagir com a gente. A Roberta Arena, ela diz o seguinte, olha, sobre a questão do Bolsonaro, né? Ele é tratado como um idiota pela mídia mundial e a OMS baniu a participação do governo brasileiro na última sexta-feira. É verdade, eu vi isso, é isso. verdade. Quer comentar? Eu vi isso, eu li isso, eu vi essa notícia daí, que ele que não foi convidado nessa última reunião da OMS. Mas não foi porque o Brasil votou contra? Acho que teve o Brasil, Estados Unidos e Hungria votaram contra algumas medidas do OMS e acho que por isso eles acabaram sendo... Esses países foram cortados. É bem possível. Pode ser, aqui pode tem outro comentário, desculpa, gente, tem outro comentário aqui, a Sayonara, mas essa é uma medida recente. No início, a OMS pediu que o povo evitasse a máscara para que não acabasse e não faltasse. Eu, por exemplo, trabalhava no hospital e no início eu fui criticado por usar uma máscara caseira. Antônio, quer falar? Eu posso falar, porque eu consultei 2 amigos médicos, na verdade, uma enfermeira e um amigo meu cirurgião, sobre a questão das máscaras. Eu perguntei para eles, eu preciso comprar, eu posso comprar? As respostas foram, ok, só que estavam em falta de estoque e eles estavam precisando naquela época da tal da FFP2, que é a única que é aprovada pelo Conselho de Saúde da Europa, que é a que é usada no Brasil também, e tem a N95, que é aprovada nos Estados Unidos. Então, são essas duas, se eu não me engano, alguém pode me corrigir aí, que são aprovadas pelo Conselho de Saúde, que evitam a prevenção, previnem de você se contaminar, mas também evitam que você contamine outras pessoas. As caseiras, se eu não me engano, elas previnem que você passe para outros, mas não previne que você se contamine. Então, quanto à eficácia dessas máscaras, eu tenho minhas dúvidas. Eu prefiro não usar por uma questão pessoal, atitude minha, de simplesmente praticar aquilo que eu tenho que fazer, ficar em casa e distanciamento social. E pronto. Se eu vou no mercado, é muito rápido e vou em horas que eu sei que não tem quase ninguém. Mas, enfim, é uma questão pessoal minha. Não estou falando para ninguém deixar de comprar máscara e tal. Talvez, eventualmente, eu possa comprar também. Mas, neste momento, eu resolvi seguir, não gosto desse termo, mas seguir a manada, né? Vamos dizer assim. Ninguém aqui está usando isso. Eu também não vou usar enfim, a questão pessoal mesmo, né? De livre-arbítrio. Beleza. Aqui no Nova Iguaçu, eu tenho percebido assim, o número de pessoas agora usando máscaras aumentou bastante. Eu não sei se foi por causa do noticiário, por causa do número de óbitos e contaminações, mas tinha um pessoal muito restrito aos seus guetozinhos, digamos assim, que falavam realmente, mas isso aí é invencionice, isso aí é uma proposta da China dominar os mercados globais, então criaram essa doença para eles se sobreporem aos outros mercados. Mas agora, você vai em qualquer boa lotérica aqui para pagar uma conta, como eu faço, né, porque os meus pais eles são grupo de risco porque são idosos, eu sou grupo de risco porque eu sou diabético, e eu sou obrigado a usar máscara. Mas agora as pessoas realmente começaram a seguir um pouco mais essa recomendação, né, de uso das máscaras, então acho que perdeu-se o medo.
Mariana, você quer comentar essa questão aí do se a mídia aí na Inglaterra está fazendo muito alvoroço em relação à postura do Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus? Você tem alguma... Foi engraçado essa pergunta, porque outro dia eu tirei um print da BBC. A BBC é uma emissora estatal, né? Eu tirei um print da BBC. Todas as notícias do Brasil eram sobre o Bolsonaro, sobre a postura dele. Assim, eu tenho um print do meu celular. Eu lendo as notícias era presidente do Brasil desrespeita próprio ministro, presidente do Brasil demite ministro, presidente do Brasil vai em manifestação contra isolamento. E pelo que eu converso aqui com os amigos ingleses, né, família e tudo mais, a gente sempre se reúne por chat, é sempre uma coisa assim, ele tenta ser o Trump? Quem é esse cara? Por que ele tá... Assim, as pessoas, eu acho que os ingleses não têm muita... Eu não sei, né? Pelos que eu tenho contato, não entendem muito. Estão sempre tentando entender essa figura que é o Bolsonaro. Apesar daqui tem o Boris, as pessoas não entendem o Bolsonaro. Você vê, assim, o nível que o Bolsonaro acho que é para as pessoas aqui, que assim, tem o Boris que é muito diário e tem o Bolsonaro que ninguém entende. Mas o Boris Johnson, ele é o quê? Ele é meio já... ele é o quê? Centro-direita, direitão? Como é que ele é politicamente? Só pra... Ele é super direita, super conservador. Super acho que é o penteado, né? O penteado denuncia, né? Porque faz com o Trump, né? O Boris Johnson... é o Trump inglês. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. O Boris Johnson é um Trump descabelado da Inglaterra. É o Trump com sotaque inglês. Bacana. Aqui tem um comentário da Fabi Mola, que diz que aqui em Dublin tem bastante gente usando máscaras. Isso aí. Gente, falando de máscaras, e a gente já está meio que se aproximando do final já da live, o que vocês têm reparado, por exemplo, sobre profissionais de saúde? A gente já falou um pouquinho, né, sobre os equipamentos, sobre as máscaras e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muita notícia alarmante, dizendo que está faltando máscara, está faltando os outros equipamentos de proteção individual. Hospital de campanha, que já era para ter sido apresentado pelos governos, não foi apresentado, está em construção, ou se está construído, está faltando profissionais, ou se tem profissionais, ainda tem os respiradores que deveriam ter chegado em terra brasileira, teve um problema com importação na China. Então, eu queria saber o que vocês, só para a gente meio que já encerrando aqui a nossa live, o que vocês poderiam falar sobre essa questão do próprio sistema de saúde, se está colapsado em seus países, se tem um gerenciamento próximo ou dentro do normal. O que vocês acham? Começando com Isadora, vamos lá. Olha, Fábio, aqui de início, né, no começo, houve muita apreensão, teve algumas associações médicas que pressionaram o governo com relação ao equipamento de proteção, né, não sei se chegou a faltar, mas de fato era como se tivesse um estoque pequeno, não estava preparado para o que estava por vir, né, então pressionaram, o governo aqui agiu rapidamente, fizeram, assim, compra, assim, como eu disse anteriormente, de quantidade, assim mesmo, de milhões da China, e, assim, coisa de 15 dias, chegou e começou a ser distribuído, tanto que agora você vê em sites na internet, porque eu também compro, né, em farmácia, e você já recebe a newsletter, né, com um e-mail, estamos com máscaras, álcool gel, isso quer dizer que os estoques já fizeram a reposição desse estoque. Então, eu acredito que no momento eles estejam, né, com quantidade suficiente, né, e também a questão de respiradores, também compraram respiradores, também, pelo que eu li, também providenciaram camas, também extras, macas, não somente em hospitais, mas também em hospitais de campanas, em outros postos, em outros locais, inclusive junto também com o Exército. Outro dia eu li também que como é que se chama? Aquelas pousadas da juventude daqui de Portugal também estavam disponibilizando vagas para as equipes médicas e também para doentes, enfim. Eu acho que está bem organizado aqui, tá, assim, tem bastante organização, pelo que eu estou vendo, bastante coesão, né, da comunicação, né, do governo com a mídia e com a população.
E assim, eu estou gostando de ver, né, o que eu estou presenciando. Eu não esperava isso de Portugal, eu acho que tem surpreendido muita gente em comparação com outros países aí que são potências, né, mundiais e econômicas, enfim, que tá uma situação muito mais caótica. Enfim, né, eu acho que é isso, né, no momento Perfeito. que eu... Bom, tem 2 comentários. Desculpa. Só... Perfeito. Tem mais 2 comentários aqui. A Laís Carvalho diz que por aqui na zona norte do Rio as pessoas estão todas de máscara pelas ruas, mas as ruas estão cheias de gente achando que estão de férias. Isso é um problema realmente muito complicado, né? A Fabi Mola comentou aqui que eu estava trabalhando em uma fábrica fazendo testes laboratoriais e há um mês atrás esse material acabou na Irlanda e os testes foram reduzidos nos hospitais. Isso aí é uma coisa bem complicada também. Mariana, quer comentar aí alguma coisa sobre a questão do... Eu queria falar sobre a questão de luva, álcool em gel, essas coisas a gente está com zero problema, pelo que eu posso perceber. É fácil, você pode ir na farmácia, você vai encontrar, você vai no mercado, né, álcool, no caso, você vai encontrar, e todos os deliveries estão funcionando, as entregas, assim, de produtos de álcool e tudo mais, ao que parece, está tudo muito bem organizado. Agora a Inglaterra começou a juntar voluntários para testar vacinas, mas eles não falam nada, como o Brasil fala de cloroquina, essas coisas, não se fala sobre nenhum produto, só se fala de voluntários para começar testes em vacinas, apesar de ter uma comunidade médica da Inglaterra que é contra, acha que é impossível já ter uma vacina, no mínimo, antes do meio do ano que vem. Eu concordo. Então, tem os 2 lados da moeda, pelo o que eu estou lendo. Qual foi a outra coisa? Desculpa, eu me perdi aqui. Falou sobre os produtos, a gente não está tendo problema. Essa questão de vacina, ao que parece, você se voluntaria, e aí, para teste, eles estão chamando pessoas que não testaram, mas de resto, assim, as coisas estão organizadas, apesar de tudo, tem uma organização, não falta nada. A Inglaterra, aqui as pessoas, né, eu acredito que, como o Antônio falou, é uma mentalidade de guerra, então as pessoas já pensam em estocar, porque a guerra vai começar, a Inglaterra importa tudo, a maioria das coisas, então já pensando, meu Deus, a França vai parar de dar batata, já fica todo mundo em crise, né? Bom, a Laís Carvalho, ela lembrou bem aqui, ela disse que aqui no Rio eles não estão fazendo teste, porém tem um aplicativo para atendimento online que é o Missão Covid. Inclusive, já ouvi falar desse aplicativo, é bem interessante. Eu vou até depois botar aqui na descrição o link do aplicativo. Agora, falando disso, só um minutinho, eu queria falar sobre isso que a Laís falou. Aqui na Inglaterra, a gente também não vai para o hospital direto. Primeiro você faz um testezinho online no site do governo, do NHS. Você faz um testezinho, e aí, dependendo do que você responder, eles te dizem para você ligar para o 111, que é uma emergência. Você liga, diz os seus sintomas, e aí, se eles acharem que você é um caso preocupante, eles vêm à sua casa. A recomendação é nunca vá para o hospital. Então, primeiro você tem que fazer todo esse processo. Assim, a gente aqui, o Daniel ficou muito doente, então a gente falou, será que a gente precisa recorrer ao hospital e tudo mais? E aí eles indicam, o próprio trabalho dele passou para todos os funcionários o link do governo, para você ir lá fazer o teste para ver se você precisa ligar para a emergência, assim como deve estar acontecendo no Rio. Nunca ir ao hospital. E eu acho interessante assim, que parece que cada presidente da sua nação, né, do seu país, resolveu criar uma fórmula própria para tentar objetivar algum tipo de cura, né? Porque, por exemplo, o Trump falou, né, recentemente que você podia injetar alvejante, você poderia, eu não sei nem mais o que. Teve um primeiro-ministro de algum país lá do leste europeu falou que se você tomar vodka ou se você respirar o ar, né, das saunas também seria um ótimo remédio, e aqui no Brasil a gente teve a cloroquina, que inclusive retirou, né, das pessoas que realmente precisam desse remédio, como são, né, os portadores de lúpus e outras doenças autoimunes. Então isso acabou criando assim, cada presidente inventou a sua fórmula própria. O Antônio, aí na Irlanda, teve algum remedinho que não sei se é o presidente ou o primeiro-ministro, ele recitou aí para a população da Irlanda? Não. Aqui não tem essa brincadeira com a saúde, não. Eu acho
apesar de ter milhões de problemas com a saúde aqui, parecido com a Inglaterra, é meio privado, meio público, é uma coisa assim, meio mista. Os planos de saúde aqui não cobrem completamente todos os problemas. É difícil, é difícil. Apesar de ser um país ultra desenvolvido, com uma das maiores rendas per capita, um dos maiores salários do mundo, a gente tem milhões de problemas com a questão da saúde, como tem pessoas comentando aqui na nossa live. Lembrando aí, tem uma pessoa, Fábio, falando da questão dos testes, que estão faltando testes aqui na Irlanda. Acho que você já leu, né? Mas a Irlanda teve uma vantagem porque foi rápida, né? A gente, antes dos primeiros casos chegarem aqui, já estavam tomando ações, já via a Guarda Nacional já estava sendo mobilizada, o Hospital Mater já estava sendo preparado. Eu lembro até que essa minha amiga, que eu vou citar mais vezes, porque eu sempre pego informação com ela, que trabalha no hospital, ela falou o seguinte para mim: olha só, isso tem umas 4 ou 5 semanas que ela me falou. A gente já está pensando em fazer escolhas de pacientes que vão... Isso é uma coisa muito triste que eu vou falar, mas é importante ser dito. É a verdade, tem que ser dita, tem que ser dita. As pessoas estão sendo escolhidas. Então, eles estão escolhendo os mais novos. Se eles tiverem que escolher, né, eles vão ter que escolher os mais novos, em vez dos idosos, aqueles que estão com mais problemas, que já estão com mais idade e tal, para dar os respiradores. Então, assim, é uma questão polêmica. Eu lembro que até acho que o ministro da Saúde aí do Brasil também, o novo ministro, né, ele disse algo desse tipo. Nelson Reich. Ele falou algo desse tipo também, que algumas pessoas entenderam mal, mas esse é um procedimento, e não quero defender, longe de mim defender qualquer coisa do governo do Brasil, mas é um procedimento que está sendo usado aqui, acredito que em outros países também. É muito triste isso. O quão sério a gente deve levar essa questão. Então, voltando ao assunto principal que você estava falando aí, o governo aqui foi muito rápido, não sei se teve muito problema em relação a isso, não. Tem aqui mais comentários. O Leonardo Balter, ele falou aqui, né, nos Estados Unidos, o Trump recomendou que ingerisse o desinfetante. Tem cerca de uma semana, e em Nova York já reportou casos de pessoas que tiveram complicações de saúde por ingerir desinfetante. O que é isso, gente? Por mais que pareça piada, é um problema grave. Meu Deus do céu, assim, que absurdo. Mas continua. Vou mandar um abraço aí pro Leonardo. Consciência do quanto que elas influenciam as pessoas, do quanto que absurdo. Que elas falam, da responsabilidade que elas têm naquilo que elas falam. Pois é, então aqui a gente não vê essa manifestação contra o isolamento, contra o lockdown, a gente não vê esse tipo de coisa, a gente vê uma coisa mais solidária, um querendo ajudar o outro e tal, e as pessoas fazendo suas partes. Mas, bom, eu acho que respondi mais ou menos a pergunta, espero. Perfeito, tá ótimo. Gente, já estouramos o tempo, já temos aqui mais de 1 hora. Acho que a gente já podia passar para as considerações finais, aproveitando que estamos no ápice aqui dos nossos 10 internautas interagindo com a gente. Então, vamos então uma rodada de considerações finais, começando então pela Isadora. Eu não estava esperando. Considerações finais, bom... Não tem remédio no momento, não tem um tratamento ainda, estão estudando, né, os tratamentos, e vacina eu acho difícil, porque já foi, descobriram diversas versões desse coronavírus aí, que a mutação é muito rápida, ainda não existe um consenso. Então, assim, o remédio que a gente tem no momento é a prevenção. E para prevenir, fica em casa. Então, é isso que eu tenho que dizer. Bacana. Mariana, suas considerações finais. Eu só queria mencionar uma coisa que eu esqueci de falar. A Inglaterra está fazendo 3 hospitais de campanha. Um já está pronto, com 4.000 leitos.
Ó, em Londres. 4.000, hein? Ó, bacana, bacana. 4.000 leitos aqui em Londres. Mas, enfim, eu concordo com a Isadora. Eu acho que falar de uma cura é uma coisa muito... Ainda não é uma realidade. Inclusive, hoje mesmo eu li sobre... não tem nenhuma certeza que quem já foi infectado não vai se infectar de novo. Não é catapora, que você só pega uma vez. Então, existe a possibilidade de ter outra infecção. Eu vi também sobre que a gente, de repente, está apenas numa primeira onda. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é tentar se manter a salvo e, assim, o melhor remédio, eu acho que a gente tem agora é água e sabão. Com certeza. E ficar em casa. Antônio, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, né? Não só de nós aqui sendo embaixadores das nossas regiões aí, né? Mas também as pessoas que participaram aí também, mandando mensagem, contribuindo muito. Esse programa, acho que é de todo mundo, né? Acho que a gente está saindo um pouco da questão da mídia. Aqui é uma coisa mais street, né? Mais rua, né? Mais assim, espontânea e tal. E a gente está dando a nossa visão de cidadão fora claro, temos um jornalista, que é o nosso amigo Fábio aí, mas que tocou muito bem, por sinal, essa live. Eu acho que foi muito bom, muito produtiva. Eu vou continuar com as mesmas palavras que eu usei de outras vezes, que a palavra esperança, né? E eu espero que a ciência, e tenho certeza que a ciência, a razão e a solidariedade vão vencer a estupidez, a ignorância e o vírus. Nossa, eu quase chorei agora aqui, gente. Tomara. Olha, eu queria agradecer também a vocês, meus amigos internautas que acompanharam essa nossa primeira live. Ela foi feita com muito carinho, foi feita com muito trabalho, mas é isso, são 4 cabeças pensantes. Também quero aproveitar e agradecer a presença da Isadora, a presença da Mariana, a presença do Antônio. Antônio, a gente meio que gestou esse serviço, essa prestação de serviço em forma de bate-papo para tentar levar para vocês pontos de vista diferentes, como falei no início aqui da live. Então, esse é o propósito. Não sei se a gente conseguiu, digamos assim, cumprir com o nosso papel. Eu acho que sim, acho que a gente conseguiu assim, de forma muito satisfatória. E eu só tenho a agradecer a vocês, gostei muito aqui dessa experiência. E vamos torcer para que outros encontros aconteçam, né? Esperamos também agradecer a cada um de vocês, ao Jonas, à Roberta, ao Leonardo, à Laís, que mandaram as suas perguntas. E vamos nos preparar para a próxima, se Deus quiser. Agradeço a todos. Então, ó. E outra coisa, fiquem em casa, usem máscara, não beba alvejante. Alvejante vai fazer uma para você, tá bom? E é isso, ó, vida que salve e paciência. Vamos ter paciência com o mundo que nós mesmos. É isso. Gente, ó. Tchau. Um forte abraço, beijo, valeu. Vou fechar aqui. Obrigada. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.